boy who saved his little sister from a vicious dog attack. The actors who play movie superheroes are now his biggest fans. Bridger Walker needed 90 stitches after saving his sister from a vicious dog attack. The nightmare happened when Bridger and his 4-year-old sister Brielle were playing in a friend's backyard. Suddenly, a German Shepherd mix lunged at them, first targeting the little girl. Without missing a beat, Bridger jumped in, and the dog dug its teeth right into Bridger's cheek. Bridger said I stepped in front so that Brielle couldn't get that. And I yelled for her to run. And I said, why'd you do that, buddy? He says, Dad, if somebody had to die, I'd rather it be me. He meant it. Qual a sua maior saudade? Quando eu era criança, mano. Por quê? Porque eu já não tive muita infância, daí o pouco que eu tive eu já perdi já. O que aconteceu? Meus pais são usuários de drogas, daí eu fui morar com minha namorada. Daí quando eu fui morar com minha namorada acabou, né? Eu tinha responsabilidade, daí eu comecei a trabalhar e agora eu tô vendendo isso aqui. E a vida adulta chegou muito rápido pra você. Chegou aos 8 anos de idade. Quantos anos você tem? 14. E isso aconteceu quando você tinha quantos anos? 8. Porque daí tinha meus 2 irmãos, né? Daí tinha dias que meus pais ficavam virados de cocaína, daí eu que tinha que ir lá buscar os bagulho pra eles comerem, né? Daí com 8 anos eu já cuidava dos meus irmãos e dos meus pais, inclusive. Se tu pudesse voltar no tempo, o que você faria de diferente? Algumas pessoas vão achar egoísta, mas eu ia falar pro meu pai e minha mãe não me dei e não ter meus irmãos, mano. Porque se fosse pra tratar do jeito que tratou, nem tratava. Aí hoje tá de boa, psicológico? Sempre, nunca precisei passar por psicólogo ou coisa do tipo. Só seguir a vida, né? Do jeito que é. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Nesse vídeo aqui, eu quero relacionar 4 situações que aparentemente não têm relação entre si, mas que se nós tentarmos enxergar um pouco mais profundamente, nós veremos que sim, existe uma relação entre elas. Há uma máxima e um princípio na espiritualidade humana muito intensa, principalmente na tradição oriental, segundo a qual todas as coisas estão conectadas. E quanto mais você consegue enxergar a conexão de todas as coisas, ou seja, quanto mais você aprofunda a sua perspectiva da vida e da existência nesse sentido de enxergar que todas as coisas estão conectadas, então, meu amigo, mais profunda é a sua percepção de vida, de mundo, mais profunda é a sua espiritualidade, porque ela é menos fragmentada. Enfim, então eu quero falar nesse vídeo sobre a relação entre um vídeo de um garotinho que assume o seu dever como homem, não porque deseje, mas quase que praticamente porque é algo inato à nossa natureza, natureza masculina, e que infelizmente está sendo destruído do ponto de vista civilizacional. Então eu quero falar sobre isso. Qual que é a conexão disso com o vídeo de um outro garoto, praticamente, que, enfim, né, partindo do pressuposto que aquele vídeo realmente é verdadeiro, eu quero crer que é, um outro garoto que aos 8 anos praticamente assume o controle da família, cuidando dos próprios pais e dos irmãos. Aceita o desafio e simplesmente toca a sua vida. E qual que é a relação entre esses dois fenômenos? E 2 fenômenos que eu quero falar também. Um deles, uma volta das mulheres a um estilo de vida mais tradicional na Suécia, que acabou repercutindo aí em diversos meios de comunicação. Enfim, inclusive acho que a BBC Brasil fez uma reportagem sobre isso. As mulheres suecas estão voltando para dentro de casa. Vejam, a Suécia, que é um país onde provavelmente, e o Jordan Peterson fala muito sobre isso, nós temos a política de igualdade de gênero mais avançada no mundo. E agora, surpreendentemente, muitas mulheres suecas querem voltar para um dos papéis mais tradicionais das mulheres desde os tempos mais imemoriais, que são as boas e velhas donas de casa, né? Que sustentam ali um determinado aspecto do lar, cuidando dos filhos, cuidando da casa, organizando o lar, para que o marido, então,
tenha tranquilidade para desenvolver aquela família na lida diária. E por fim, qual que é a relação de todos esses fenômenos com o triste caso do Álvaro, lá do canal Meteoro Brasil, canal de esquerda, quase que eu diria de extrema esquerda muitas vezes, com valores progressistas e identitários, mas que agora enfrentou um divórcio nos moldes mais tradicionais da tragédia familiar que nós vivemos atualmente, e me desculpem, boa parte provocada por essa ideologia progressista e identitária. Então, qual que é a relação entre essas quatro coisas? Senhores, e para falar sobre ela, eu vou me valer mais uma vez de uma metáfora que eu utilizo muito aqui no canal, e que na verdade não seria nenhuma metáfora, mas uma espécie de comparação ou de lição espiritual teológica que nós aprendemos com Noa, ou Noé, como é conhecido dentro da tradição cristã. Bom, todos conhecem a história de Noa. Enfim, ele constrói uma arca porque é anunciado a ele pelo Eterno que viria um dilúvio e varreria a terra inteira. E tão somente aqueles que estivessem com ele dentro da arca se salvariam. Noé então inicia a construção da sua arca e, ao mesmo tempo, anuncia às pessoas daquela civilização que um dilúvio terrível viria e que a única salvação então disponível seria entrar na arca com ele. A maioria das pessoas ri e apenas os seus familiares entram com ele na arca, e dentro da história, lá em Bereshit, em Gênesis, são apenas eles os salvos. Na verdade, existe alguma controvérsia teológica se foram só eles mesmos, mas enfim, isso não vem ao caso agora. O fato é que, meu irmão, você que faz parte do remanescente e, enfim, é meu irmão, que deseja fazer com que o remanescente do Eterno atual viabilize o remanescente da geração seguinte, porque tem sido assim desde os tempos também mais imemoriais. Então é a você que eu me dirijo nesse vídeo, não me dirijo ao geral, porque o geral infelizmente vai sucumbir diante desse dilúvio. Então vejam, esses dois primeiros vídeos que eu mostrei deixam muito claro que nós homens temos dentro da nossa natureza, de forma inata, esse senso instintivo, psicológico e espiritual de proteção. Nós homens nos realizamos quando nós protegemos aqueles que amamos, quando nós viabilizamos a vida daqueles que amamos. Vejam, um garotinho de 6 anos enfrentou um cachorro ali. Tem homem, né, e mulher adulto que tem medo de pincher, tem medo de chihuahua. Imagina o que é um menino de 6 anos para proteger a irmãzinha dele, se lançar na frente de um cachorro para proteger. Ela falou para ela correr, teve o rosto ali todo machucado por conta daquele ataque do cachorro. E estou usando a palavra machucado aqui como eufemismo, porque, meu amigo, pelas fotos você vê que foi bem pior o estrago. Quando então instado ou perguntado por seu pai o porquê ele teria feito aquilo, ele responde de forma categórica: eu fiz aquilo porque, papai, se alguém tivesse que passar, né, que fosse eu e não a minha irmã. Então, um garoto de 6 anos já tem essa noção, essa percepção de que ele deve sim cuidar, se sacrificar por aqueles que ele ama. Esse aqui é o ponto. E o outro vídeo vai na mesma linha. Um garoto que, diante das diversidades e dificuldades que a sua casa, enfim, acabava enfrentando, que o seu lar enfrentava, tomou para si a responsabilidade de cuidar praticamente ali de todo mundo. Muito cedo teve que começar a trabalhar, cuidar dos irmãos até certa medida, cuidar do pai. Não entendi bem essa parte que ele foi morar com a namorada dele, porque ainda era muito novo, mas enfim, né? Isso aí também é uma coisa que não entra dentro do que eu estou querendo dizer aqui. O fato é que o garoto assumiu para si a responsabilidade a despeito das diversidades da vida. E, meu amigo, um homem realmente de brio, um homem que realmente quer desenvolver a sua masculinidade e toda a sua potencialidade, sempre vai enxergar a vida assim. Não interessa as adversidades que surjam para nós, os desafios, os adversários, as situações mais complexas possíveis, nós vamos acabar fazendo aquilo que tem que ser feito e ponto final. Não interessa, mesmo que nós tenhamos que muitas vezes nos sacrificar para que isso aconteça. Então, isso é algo inato à natureza masculina. Inato à natureza talvez tenha sido redundante, mas é algo inato ao homem, ao ser masculino, à energia masculina. E todas as vezes que nós, homens, quisermos lutar contra isso, nós haveremos de sucumbir. E esse é um problema muito grande
que a masculinidade enfrenta atualmente. Valores que fazem parte daquilo que nós somos na nossa essência têm sido massacrados, têm sido destruídos, têm sido marginalizados. E isso tem feito com que muitas vezes nós fiquemos em conflito, porque como eu falei, isso faz parte do que nós somos, mas há todo um discurso atual de desconstrução da masculinidade, e de que a masculinidade é tóxica, e de que os homens realmente precisam repensar os seus privilégios. Grande privilégio desses dois homens aqui que eu exibi no começo do vídeo, né? Desse garotinho de 6 anos que salvou a irmã e teve o rosto todo machucado, e desse outro que teve que começar a trabalhar muito cedo, assumir responsabilidades para praticamente sustentar ali a sua família, do ponto de vista talvez não tanto econômico, mas principalmente do ponto de vista social e do ponto de vista psicológico. Grande privilégio que não só eles, né, mas que diversos homens têm assumido na nossa sociedade, inclusive até os dias de hoje. Então, isso já nos traz uma lição de que isso faz parte do que nós somos. Agora, esse é o ponto. Como nós vamos fazer para viabilizar isso hoje em dia? E aí, aqui o meu conselho é o seguinte, meu amigo, esqueça o geral, esqueça a coletividade. Faça pelos seus, ou faça por você e por aqueles que forem se aproximar de você, por aqueles que forem entrar na arca contigo. Não adianta querer salvar todo mundo, porque as pessoas não vão se salvar, infelizmente é isso que as escrituras nos apresentam. Então nós temos que realmente amar, desenvolver e cultivar a nossa masculinidade para nos preparar para o que já está acontecendo. As pessoas não estão entendendo. Vocês estão sabendo aí do Drex, né? Vai começar já a ser implementado aqui, se tudo caminhar no sentido que está sendo encaminhado, a partir do ano que vem vai começar a ser implantado aqui, implementado entre nós, o Drex, né, o real digital, vai acabar o dinheiro físico. Então são mudanças na economia, são mudanças na política, são mudanças no cenário espiritual e você tem que estar preparado para os seus. Noé se preparou principalmente para a família dele. É claro que o nosso exemplo, se for algo realmente efetivo e frutífero, que ele inspire outras pessoas. Agora, meu amigo, a gente não tem que ter essa preocupação de salvar a sociedade, de resgatar. Isso não vai acontecer. Eu sei que tem muitos homens religiosos, eu sei que, como eu sempre digo aqui, né, tem muita gente na androsfera que tem essa perspectiva. Não. Preocupe-se com os seus. E aqui eu não estou falando de nada egoísta. Eu estou falando de algo que é uma evidência. A maioria não se salva. E aqui nós vamos, então, para o fenômeno que está acontecendo agora na Suécia. Um país que buscou a igualdade de gênero ao extremo, e agora nós vemos as mulheres então adotando uma postura completamente tradicionalista, voltando para dentro dos seus lares. O grande problema é que, diante de todo o estrago que já foi feito na masculinidade atual, isso é um quadro irreversível. Talvez vendo já os estragos que isso provocou na sociedade sueca, o avanço de certas culturas, que não vem ao caso agora, na Europa e na Suécia principalmente, né, além da Inglaterra, na França também. Então agora, talvez como uma espécie de tentativa desesperada da própria civilização, o inconsciente coletivo sueco tente resgatar esses aspectos de retorno ao lar. E não é um fenômeno só sueco, a gente tem esse fenômeno também aqui no Brasil, né? A tal da esposa troféu. Tá uma moda agora, né? Esposa troféu, e muitas mulheres querendo ser esposa troféu. Mas olha, a gente já atingiu um nível na nossa cultura atual de degeneração e degradação dos relacionamentos. É uma coisa que eu sempre falo aqui, as mulheres tornaram-se soberbas, essa política do meu corpo e minhas regras fez com que elas se tornassem mulheres que, olha, desculpa, sendo bem honesto, olha, são poucas mulheres hoje que realmente mereceriam ser uma esposa troféu na integralidade do que essa expressão, pelo menos para mim, quer dizer. Então agora nós já caminhamos para um cenário que é irreversível. O dilúvio não iria deixar de acontecer, mesmo que Noé pregasse para todo mundo e eventualmente todo mundo se convertesse. O dilúvio viria do mesmo jeito, a diferença é que mais pessoas se salvariam. Né? Todas se converterem seria impossível, mas se fosse um número maior, mais pessoas se salvariam. Mas o dilúvio viria do mesmo jeito. E isso é uma metáfora muito clara, uma lição muito forte para nós. Não se preocupe ou não queira salvar o mundo inteiro. Isso não é seu papel, isso não cabe a você. Mais do que isso, o dilúvio virá de qualquer maneira sobre essa nossa geração ímpia,
idólatra, hedonista, cheia de vícios, que rejeita o eterno, que rejeita os princípios religiosos e espirituais. Enfim, o dilúvio virá de qualquer forma. Então, salve os seus e você já estará fazendo algo de relevante, porque esse retorno que as suecas agora estão tentando fazer e que, como eu falei, tem se espalhado por muitas culturas onde o progressismo e o identitarismo, enfim, o feminismo, que é um dos valores, né, do progressismo ou da pós-modernidade, enfim, é um dos valores de vanguarda dessas ideologias. Onde ele passou, ele fez estragos que agora nós estamos meio que vendo um efeito contrário. Isso é natural do ponto de vista psicanalítico, Jung fala muito sobre isso. Quando uma civilização pende demais para um lado, o inconsciente coletivo muitas vezes começa a arrastá-la para o outro. Mas enfim, e some-se a isso um outro elemento do porquê que a situação não se reverterá. E aqui a gente chega então no caso do Álvaro. Veja como tudo está conectado. Como eu falei, tudo está conectado. O Álvaro, que é um feminista, é um cara, enfim, de extrema esquerda, para mim, muitas vezes, tem um canal no YouTube, tinha, na verdade, um canal Meteoro, porque, ao que tudo indica, e pelo que ele mesmo falou, ele passou agora por um processo de divórcio típico dos nossos tempos, né? Aparentemente, a mulher dele, pelo que ele mesmo disse, tá em um vídeo que ele gravou em um canal novo dele agora, ficou com boa parte do programa, né, do Meteoro Brasil e um outro canal que eles tinham. Ela meio que ficou com um estúdio, inclusive, e segundo ele mesmo, ele agora está morando de aluguel, perdeu as coisas. Enfim, o que aconteceu com o Álvaro, obviamente que eu não estou aqui querendo desejar o mal dele, pelo contrário, eu gostaria que essa situação pela qual ele passou agora abrisse os olhos dele para esse cenário que eu estou falando, de um dilúvio que virá, porque do ponto de vista cultural, dentre outras coisas, as mulheres desequilibraram os relacionamentos porque adotaram uma falsa, enfim, promessa ou uma falsa verdade trazida pelo feminismo de que a vida melhoraria, de que a sociedade melhoraria, sendo que nós estamos vendo os relacionamentos degringolando, mulheres cada vez mais cansadas, insatisfeitas, infelizes, homens cada vez mais confusos em relação à própria masculinidade. Pode saber que se aqueles dois garotos que eu exibi no começo do vídeo não forem bem orientados, quando chegarem ali na adolescência e na juventude, vão ser bombardeados por essa destruição da masculinidade. Então esse é o quadro que o feminismo trouxe atualmente, homens confusos e mulheres insatisfeitas, infelizes. Só que o Álvaro parece que não percebe isso. Ele fez um vídeo lá no canal dele também, esse novo, já falando sobre a Red Pill e dizendo que na verdade tudo aquilo poderia ser um mero viés de confirmação por parte do pessoal da androsfera que foi lá alertá-lo, que já falavam sobre isso há muito tempo, que o divórcio é uma realidade que às vezes é muito cruel para o homem, né, dependendo das circunstâncias, que a hipergamia feminina acaba fazendo com que uma mulher perca completamente a atração por um homem que perde o valor, que é desmoralizado, e infelizmente foi o que aconteceu com ele, quando ele participou daquele debate lá com o Arthur Duval, no podcast do Vilela. E olha que aquilo ali nem pode ser considerado um debate entre direita e esquerda, né? Aquilo ali, na verdade, foi o Álvaro tentando atacar pessoalmente o Arthur, do MBL, que na verdade eu nem gosto do MBL, também não vou muito com o jeito político do Arthur, de ninguém ali do MBL, verdade seja dito. Mas enfim, naquele debate o Arthur massacrou o Álvaro, porque o Álvaro foi muito inocente, enfim, veio com questões pessoais, ataques pessoais, e para os quais o Arthur estava muito bem preparado. O fato é que ele foi massacrado, foi descredibilizado naquele debate, perdeu completamente aquela áurea que ele tinha de um intelectual da esquerda, porque o Meteoro Brasil sempre foi aquele canal, né, mais com aquela tendência de intelectualidade da esquerda e falando de grandes teorias para explicar certos absurdos sem senso nenhum, como é a questão de ideologia de gênero, como é a questão de igualdade entre gêneros, entre aspas, né, entre o sexo, entre homens e mulheres, defendendo o feminismo, falando de matriarcado, dentre outras loucuras. Então ele perdeu completamente essa credibilidade que ele tinha, e óbvio que a mulher, ao ver o seu homem sendo assim, meu filho, espezinhado, descredibilizado, enfim, diminuído, vai perder a atração. Então assim, não estou dizendo que isso foi determinante, mas sem dúvida pode ter sido um dos fatores que influenciou, inclusive, esse divórcio do qual ele fala com muito pesar, que está sofrendo, está passando por momentos de dificuldade. É óbvio que isso vai acontecer, né?
Porque realmente é muito ruim você sempre romper um laço, seja, né, independente aqui agora se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, enfim, se o cara é religioso ou não, é sempre muito duro você romper um relacionamento. Agora é pior ainda quando você percebe que muitas das críticas do pessoal da Red Pill procediam, mas aí como é, né? Não, esse pessoal Red Pill é tudo maluco, é homem frustrado. E aí ele é um exemplo claro de muita coisa que o pessoal aqui da Androsfera falava, mas vejam, não abre os olhos. E é o que eu sempre digo aqui no canal, meu amigo, quando você sai dessa bolha da Androsfera, você vê a quantidade enorme de homens que continuam mergulhados na matriz, que continuam acreditando que nessa questão de sistemas jurídicos misândricos, que uma sociedade que quer destruir a masculinidade, que tudo isso é bobagem, coisa de homem frustrado, que não existe guerra nenhuma contra os homens. Os homens não querem abrir os olhos, eles continuam ali fiéis ao sistema. E eu vou além, como eu tenho dito ao longo dos anos aqui no canal. Mesmo o pessoal da Androsfera, meu amigo, 99,99% dos homens são cativos e escravos do sistema de monogamia compulsória. E isso para mim também é estar dentro de uma matriz até certo ponto. Então os caras também são reféns de uma matriz, só que é o da monogamia compulsória. Então os caras não querem abrir os olhos. Então qual que é a grande lição, né, que eu queria passar pra gente nesse vídeo aqui, no qual eu tenho dito mais uma vez que nós temos que nos prepararmos, né? Nós que realmente fazemos parte do remanescente. Meu amigo, construa sua arca, salve os seus, não negue a masculinidade que existe dentro de ti. Se você realmente é um cara que tem como projeto de vida agora a solteirice, faça isso, mas não deixe de ser um referencial muito bom para que pessoas se inspirem em você e também construam a sua arca. Porque, como eu falei, o dilúvio é inevitável. A volta àquele sistema que as mulheres suecas aparentemente agora querem, de uma forma generalizada, é impossível, porque o próprio sistema já inviabilizou isso, por diversos motivos que não vem ao caso agora. Enfim, e mais uma vez, não tenha, homem, conflito nenhum dentro de si. Nós temos esse instinto de preservar, de cuidar e de proteger aqueles que nós amamos. Portanto, faça isso pelos seus. Não pense no coletivo. Insisto, que a sua vida seja um exemplo que inspire outras pessoas a também querer construir a sua arca e salvar os seus. Mas não tenha essa ideia megalomaníaca de que cabe a você salvar o mundo, salvar o Ocidente ou salvar quem quer que seja. A salvação pertence ao Eterno. Nós devemos ser meros luzeiros, meros referenciais para que outras pessoas então se inspirem em nós. Como eu falei, pesquisem aí sobre o Drex, está para chegar. É mais uma coisa que até alguns anos atrás era teoria da inspiração e está sendo concretizado. Então abram os olhos. O dilúvio que está sendo anunciado, meu filho, está chegando cada vez mais perto. E aí? Você já construiu sua arca? Está preparado para isso? Pense bem. Afinal de contas, como eu sempre digo aqui nesse canal, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Que o Eterno nos dê sabedoria.